Agora na Interativa FM, Momento Devocional. Olá, amados ouvintes, a paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua quinta-feira. Estamos aqui para mais um Momento Devocional. Shalom Adonai. Eu sou Marcelo Alves, o seu amigo de sempre, amigo e irmão em Cristo Jesus, aqui na Interativa FM 87,9, Arraial do Cabo, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Espero que esteja tudo bem e se estiver passando por tribulações, vai ficar tudo bem. Confie em Deus, fique firme. Você não será decepcionado, porque Deus não decepciona ninguém. Aliás, o devocional de hoje fala um pouco sobre isso, sobre a confiança em Deus, o amor que devemos ter por Ele, porque Ele nos amou primeiro. O tema do nosso devocional é amado Deus, amado Deus. Ele deve ser amado. E é mandamento, hein? É mandamento, está no Shemá, que é o Deuteronômio 6, que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Se desejamos o bem para nós, devemos também desejar o bem ao próximo e amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus. Bom, estamos no Instagram também. Segue a gente lá no Instagram, @radio.interativa, no Facebook, simultaneamente, @radio.interativa. Temos o aplicativo para você que nos ouve aqui pela FM, você que acompanha a nossa programação também pelo YouTube, não é? O nosso aplicativo é o Rádio Interativa, que você baixa no Play Store ou Apple Store. A Rádio Interativa, prestando sempre atenção no desenvolvedor. O desenvolvedor é o Caxias Host Internet. Fica fácil para você não baixar outro aplicativo. Vai baixar o aplicativo da cidade de Arraial do Cabo, certo? Bom, e o nosso canal no YouTube, para você que nos ouve pela rádio, pela FM, é o Rádio Interativa FM 87,9. Gravou aí? Memorizou? Rádio Interativa FM 87,9. E ative o sininho para receber notificações, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, aí você vai receber todas as notificações de novos conteúdos e deixe o seu joinha, a sua curtida e a gente pede para que você também compartilhe. Fazendo isso, você estará ajudando no crescimento do canal da Rádio Interativa no YouTube. O YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante. E é mesmo. Sabe por quê? Porque aqui tratamos da palavra de Deus, que é palavra de vida. Pois muito bem. O devocional de hoje, como já havia dito antes, tem por título Amado Deus. E está baseado na epístola de 1 João, capítulo 4, versículos 10 ao 21, e nós leremos o versículo 16. Então, esteja com a sua Bíblia aberta, vai lá no Novo Testamento, primeira epístola de João, ou primeira carta de João, capítulo 10, versículos 10 ao 21. E leremos o versículo 16, que diz o seguinte: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Vou ler novamente. Preste bem atenção. Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. O professor terminava sua aula online dizendo: até a próxima, ou tenha um bom fim de semana. Alguns alunos lhe respondiam com obrigado, igualmente, mas um dia alguém lhe respondeu: te amo. Surpreso, ele respondeu: te amo também. Naquela noite, os colegas concordaram em criar a corrente de te amo para a próxima aula, em agradecimento ao professor que teve que ensinar de uma tela em seu computador e não pessoalmente como ele preferia. Dias depois, quando ele terminou de lecionar e disse até a próxima, um por um, os alunos responderam: te amo. Eles continuaram essa prática por meses. Esse professor disse que isso criou um forte vínculo com seus alunos e ele agora sente que eles se tornaram como família.
Em 1 de João, capítulo 4, versículos 10 a 21, nós, como parte da família de Deus, encontramos várias razões para dizer eu te amo a Deus. Encontramos várias razões para dizer eu te amo a Deus. Você deve dizer, e você tem muitas razões para dizer Deus, eu te amo, Deus. Ele enviou seu Filho como sacrifício pelo nosso pecado. Concedeu-nos seu Espírito para viver em nós. Seu amor é sempre confiável. Você confia em Deus? Se você ama a Deus, você deve confiar em Deus, porque quem ama confia. Como está escrito, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem é casado e tem a sua esposa, tem seu marido, e ama de fato, confia, não é? Como percebemos na família, em que as pessoas confiam umas nas outras, amam umas às outras, as pessoas deixam até dinheiro nos móveis, porque sabem que os filhos não vão pegar aquele dinheiro, porque confiam uns nos outros. Na minha casa acontece isso. Eu deixo dinheiro exposto e sei que ninguém vai pegar aquele dinheiro para outra finalidade, que não a finalidade para o qual está reservada, para o qual está reservado aquele dinheiro. Porque há famílias em que as pessoas não podem nem deixar uma quantia em dinheiro no móvel exposto, por exemplo, num móvel de um quarto, porque alguém ali tem mau costume e vai pegar aquele dinheiro. Mas quando há um ambiente de amor, há também confiança. Não posso deixar esse dinheiro aqui, porque eu sei que o meu filho, a minha filha, a minha mulher não vai usar esse dinheiro para outra finalidade. Sabe por quê? Porque nós nos amamos e confiamos uns nos outros. Confiamos um no outro. Eu confio na minha esposa confia em mim, eu confio nos meus filhos. Agora, quando há um ambiente de desconfiança, há também desamor. Porque quando amamos, de fato, confiamos. Às vezes, somos frustrados, decepcionados, mas amamos, não é? Eu digo aqui de amor mútuo, não é? Reciprocidade. Se Deus ama a nós, Ele quer confiar em nós, Ele quer que nós sejamos confiáveis, e nós devemos dar provas de que Ele pode confiar em nós. Agora, não devemos duvidar de Deus, devemos amar a Deus, confiar nele, porque quem ama, confia. Ora, se uma pessoa pede algo a Deus em oração e não confia, também não ama. Você deve amar e entregar todo o seu ser, mergulhar de corpo e alma, todo o seu ser. Há quem pense que a Deus só se serve com o coração. Eu sirvo a Deus com o meu espírito. Você deve servir a Deus com todo o seu ser. O fato de estar escrito, e o apóstolo Paulo diz que Deus não aceita a aparência do homem, diz respeito a pessoas que querem convencer a Deus pela sua aparência ou enganar a Deus pela sua aparência, ou também pela sua aparência mostrarem que são uma coisa quando na verdade elas são outra coisa, não é? Pessoas que usam máscara, pessoas que se disfarçam, têm duas caras, não é? São pessoas que não são sinceras. Então, diante de Deus, Ele sabe quem é quem. Tem gente que se comporta de uma maneira, anda elegantemente, não é? Ou exterioriza uma aparência de santidade, uma aparência de boas pessoas. Quando olhamos para essas pessoas e olhamos, poxa, fulano é do bem, porque ele se veste muito bem. Olha só, anda impecavelmente, que decência, mas só Deus sabe o coração. Por isso que Paulo diz que Deus não aceita a aparência do homem e Deus não vê como o homem vê, porque Ele vê o coração. Podemos externar algo que na verdade não é a verdade. Dá indícios, não é? Mas só vamos conhecer a pessoa quando convivermos com ela. E Deus, de antemão, já conhece todos. Ele sabe. Se uma pessoa ela aparenta algo que ela não é, Deus sabe. Então, por isso, Deus não aceita a aparência do homem. Mas isso também não quer dizer que eu não tenha que servir a Deus com todo o meu ser. Sim, o cristão deve andar decentemente, sim. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Tem gente que acha que, não, isso não tem nada a ver. Andam de forma indecente, com vestes pequenas, não é?
com roupas em trajes menores e acham que está tudo bem. Não, não está tudo bem, não é? Isso fere até a moral e os bons costumes, não é? Como já sabemos, você não se apresenta diante de um juiz vestido de qualquer maneira. Você não entra num fórum sem camisa, de bermuda, descalço. Não. Quanto mais na presença de Deus. Então, tem essa questão também da reverência. Então, você deve adorar a Deus com todo o seu ser. É a entrega total. Ser santo em toda a sua maneira de viver. No que você fala, no que você pensa, como você se veste, sim. Sim, porque tem que haver decência, não pode haver escândalo, não é? Uma certa vez eu passei, não tem muito tempo, passei por uma senhora, claro, a gente não vai se meter na conversa de ninguém, mas a gente ouve muitas coisas. E uma senhora falou para a outra: olha, o que Deus quer é o seu coração. Sim, Deus quer o nosso coração, mas Deus quer todo o nosso ser. Deus quer todo o nosso ser. Na filosofia grega se cria que se eu pecar com o corpo, a alma perdoa. Inclusive tem até uma música: o que o corpo faz, a alma perdoa. Como assim? Quando você peca com todo o seu ser. O apóstolo Paulo até disse, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem a ver com o amor. Eu vou voltar para o amor. Quando alguém adultera, por exemplo, peca com o próprio corpo, o apóstolo Paulo mesmo disse, e tudo que o apóstolo Paulo falava, né, ou muita coisa, a maioria das instruções do apóstolo Paulo vinham de Deus, porque ele mesmo se dizia imitador de Jesus, de Yeshua. Então podemos estar confiados que o apóstolo Paulo não estava falando heresia, não. Ele era um Rav, era como um rabino, mestre na palavra. Ele dizia que quando você peca com o seu corpo, está pecando contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, em amor a Deus, nós devemos entregar todo o nosso ser. Engana-se que podemos servir a Deus em partes. Não, é todo o seu ser. E quem ama se entrega de corpo e alma, ou seja, todo o ser. No modo como fala, no modo como pensa. É difícil, os pensamentos são rápidos, são como relâmpagos. Quando você vê, você está pensando bobagens. Ninguém consegue controlar, mas devemos dizer não, eu rejeito esse pensamento. Eu rejeito esse pensamento impuro, essa bobagem que acabei de pensar. Eu abomino isso. A gente tem que estar se policiando o tempo todo. É todo ser. Tudo que você faz tem que ser consagrado a Deus. Se você é um médico, você tem que ser um bom médico para a glória de Deus. Se você é um advogado, você deve ser um bom advogado para a glória de Deus. Ah, eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu amo a Deus, mas eu não tenho tempo de ir à igreja. Então, use o tempo que você tem no seu ofício, na sua profissão e consagre o seu tempo de serviço a Deus. Seja o melhor que você pode ser para a glória de Deus. Seja um bom médico para a glória de Deus, um bom advogado. Ah, eu trabalho offshore, que é aquela atividade de extração de petróleo em alto mar, não é? Aquelas plataformas. As pessoas ficam 15 dias no mar, ou às vezes mais tempo, não é? Não vem a sua família há muito tempo. Ficam 15 dias na plataforma, 15 dias em casa, ou mais tempo. E as pessoas pensam, poxa, essa pessoa não vai ao culto há muito tempo. Mas lá eles têm as reuniões deles lá, de oração, de culto. E eu digo, a pessoa vai deixar de adorar a Deus só porque está numa plataforma? Deus é onipresente. Não perca a comunhão. Não pense assim, só porque eu não posso ir à minha congregação que fica na cidade tal, na rua tal, eu vou perder a comunhão, porque faz muito tempo que eu não vou a um culto. E você não pode se reunir ali com os irmãos que estão com você quando estão embarcados, trabalhando, por exemplo, numa plataforma petrolífera, que é atividade offshore. Pode. Quantos cultos acontecem lá? Quem ama, encontra uma maneira de servir a Deus. Então, temos muitos motivos para amar a Deus. Olha, já enumeramos. Repetindo aqui, por que devemos amar a Deus? Ele enviou seu Filho como sacrifício pelo nosso pecado. Concedeu-nos seu Espírito para viver em nós. Seu amor é sempre confiável e nunca precisamos temer o julgamento. Quem ama a Deus não precisa temer juízo, julgamento, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Julgamento vai ter,
Mas se você estiver em Cristo, você vai ser julgado para a vida eterna e não para a condenação eterna. Todos passaremos por juízo. Se as nossas obras forem boas, nós seremos julgados para bem, não para mal, porque estamos em Cristo e procuramos fazer a vontade de Deus. E por que seremos salvos? Porque a vontade de Deus foi feita, está sendo feita, não é? Não é assim a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, Avinu Sheba Shamayim, Pai Nosso que estás nos céus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, aqui a vontade de Deus ainda não é feita plenamente, mas a começar em nós, a começar por mim e por você, a vontade de Deus tem que ser feita. Então por isso que nós somos justificados, não porque foi feita a nossa vontade. Tem gente que acha que a gente não pode falar assim, que obedece a Deus, porque a gente se engrandece. Não, a glória é dele. Sabe por quê? Quando você obedece, isso também é dádiva, é demonstração da graça de Deus, você está tendo a oportunidade de se reconectar a ele. A palavra mitzvah, já falei certa vez aqui, vem da palavra tzivah, que é conectar, conexão. Quando você obedece, você se conecta a Deus. É a condição dele para continuarmos salvos. E não é mérito nosso. Agora, você não pode se engrandecer porque você obedece. Eu oro mais, eu jejuo mais do que fulano, eu me consagro mais do que fulano, sou melhor que ele. Não, aí não. Você não se salva, ninguém se justifica, mas devemos andar como ele quer que andemos. Também é demonstração de amor. Quem ama, obedece aos mandamentos de Deus. Palavras do Senhor Yeshua, de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. Nós é que colocamos dificuldades. Então o Senhor nos capacita a amá-lo e aos outros também, porque ele nos amou primeiro. Amar é uma escolha, sabia? Quando alguém casa, quando duas pessoas se casam e elas não têm aquele amor profundo, mas vão convivendo. Por exemplo, hoje acontece ainda casamentos arranjados. Isso acontece. Há países em que casamentos são arranjados, né? Famílias ricas, enfim. Fazem casamentos arranjados por questões culturais, não é? Cultura. Então, vamos supor que esse casal tenha se casado sem amor. Você já deve ter visto isso na internet. E muitas vezes só vão conhecer o noivo ou a noiva na hora do casamento. O noivo, às vezes, conhece a noiva quando tira o véu ali na hora. E eles se decepcionam ou não. Mas digamos que eles se casem e não têm intimidade um com o outro, lógico que vão passar a ter agora, depois do casamento, e no dia a dia eles vão encontrando afinidades, não é? E aquilo que não era amor, ele passa por essa mulher é uma boa esposa. E a mulher fala, ele é um bom marido, me trata bem. Eles decidem amar um ao outro. Ah, que coisa bonita, né? Começou de um jeito meio estranho, muitos não aceitam isso, não é? Porque na nossa cultura, a gente namora, depois fica noivo e vai conhecendo ali aos poucos, não é? E depois se casam. E depois nos casamos, não é? Mas isso é fantástico, porque quantos casais, por exemplo, né, no caso desses casais que são submetidos a um casamento arranjado por questões culturais ou outras questões, não é? Quantos casamentos políticos, reis se casaram com rainhas sem a menor afinidade e decidiram amar-se e deu certo. Assim também acontece conosco em relação a Deus. Decidimos amar a Deus porque Ele dá motivos para amá-lo, não é? Ele dá motivos e Ele nos amou primeiro. Decidir amar a Deus é a melhor decisão que fazemos, porque Ele nos ama, Ele já nos ama. E olha que a gente não merece, nós não merecemos. Quando você se reunir com o povo de Deus, aproveite para compartilhar os seus motivos para amá-lo. Fazer uma corrente de eu te amo para Deus vai lhe trazer louvor e aproximar os irmãos ainda mais. Você costuma dizer que você ama a Deus? Às vezes, eu não vou dizer que sempre, mas eu lembro quando posso e digo, Senhor, eu te amo, porque amo mesmo, amo. E
como a gente falha com Deus. Então tira o dia hoje para declarar o seu amor a Deus. Você verá, você se sentirá bem e Deus também se alegrará com o seu amor, com a sua declaração, porque Ele já te ama. Quem ama quer ser amado, não é assim? Falei do exemplo de um casal, não é? Que se casa num casamento arranjado. É difícil, não é? Mas isso acontece nos dias de hoje. Pesquise e você verá que isso acontece, muito. Mas digamos que duas pessoas se casaram por conveniência, pressão da família, aqui no nosso país mesmo. Mas aí um foi olhando para o outro, do convívio ali do dia a dia, e eles decidem se amar. Não é? Decidem se amar. Isso acontece também. Às vezes a moça não quer muito, ele é gente boa. Ou fica olhando muito a aparência, né? Ele não é tão bonito assim, mas ele é legal. E às vezes alguém pergunta, e aí, você ama ele? A mulher, a moça responde, ele é muito legal. Já viram coisas assim? E aí, mas eu quero saber, você ama? Ele é muito gente boa. Ele é bom pra mim, mas não responde se ama. Mas aí, com o andar da carruagem, convívio, o que acontece? A moça vai olhando para aquele rapaz com um olhar diferente, não é? E o rapaz também. E os dois acabam se amando, não é? Esses namoros de televisão, por exemplo. Vou tentar. E tem gente casada até hoje, não é? Você já viu programas assim. É impressionante. E essas pessoas estão casadas até hoje e se amam. Começou aquela coisa meio estranha, né? A moça não querendo muito, cheia de exigência. Mas ele não é o tipo que eu quero, nem ela. E tem casais até hoje, mais de 30 anos, casados. Que bênção, hein? Que maravilha! Então, decida amar o Senhor. Ame ao Senhor. É mandamento também. É mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu faço a pergunta, por que você ama a Deus? Como você pode demonstrar aos outros o seu amor? Como você pode? Hein? Reflita. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos declarar o nosso amor por Ele? Oremos. Senhor, declaramos o nosso amor por Ti, porque temos muitos motivos, muitas razões, mais de 1000 motivos para declararmos o nosso amor a Ti. Sabemos que cuida de nós, nos guarda, nos sustenta, mantém a nossa vida e perdoa os nossos pecados, ainda que pequemos, ainda que venhamos a transgredir. Tu és um Deus bondoso, paciente, longânimo, misericordioso e concede-nos a salvação por meio de Cristo Jesus. Te agradecemos por isso, te amamos, porque nos deste esta oportunidade da salvação. E é simples, é só obedecermos a Ti, crermos e obedecermos. Muito obrigado, porque também até os Teus mandamentos são manifestação da Sua graça, da Sua bondade, da Tua Reset, da Tua graça, da Tua Rem, da Tua bondade. Obrigado, Senhor. Adoramos a Ti e declaramos o nosso amor. Temos muitos pedidos, muitas coisas gostaríamos que acontecessem na nossa vida, muitas necessidades, mas cremos também que se confessarmos os nossos pecados e declararmos o nosso amor a Ti, não precisamos nos preocupar com nada. Como Jesus disse, nos ensinou, que não deveríamos ficarmos ansiosos por nada, nem pelo que havemos de comer, vestir, nem onde morar, nada disso, porque tudo Tu nos provê. Porque se amarmos a Ti, andaremos de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Esse foi o nosso momento devocional, transmitindo também pelo YouTube, né, na nossa live aí. E você que ainda não é inscrito, mais uma vez, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações e compartilhe também, deixe o seu joinha, tá bom? A gente se encontra no próximo momento devocional. Que assim seja, Deus abençoe sua vida e beijo no coração. Até a próxima, em nome de Jesus.